Bem, pessoal, então a gente vai continuar essa aula de enzimas. A gente parou nessa parte que fala dos fatores que influenciam a atividade enzimática. E agora a gente entra numa parte onde o mais importante para vocês é entender os gráficos. Então eu vou apresentar alguns gráficos que sempre falam muito, tanto a respeito da atividade enzimática, que ajuda muito a gente a entender esses aspectos de uma forma geral. Então aqui a gente tem alguns fatores, os três principais fatores que interferem é temperatura, pH e concentração de substrato. Os dois gráficos que a gente está apresentando aqui refere-se à temperatura e ao pH. Vamos entender esse gráfico da temperatura. O que a gente costuma dizer a respeito da relação temperatura-atividade enzimática é que, assim, de uma forma geral, as proteínas, as enzimas, a maior parte delas depende da estrutura tridimensional dela para ela poder se encaixar no substrato. Quando a gente coloca quase toda reação, quanto mais calor, mais a gente aumenta a possibilidade de choque entre as enzimas, entre as moléculas, entre os reagentes, para chegar no produto. Com as enzimas também não é diferente. Só que tem um aspecto importante que é aqui, ó. Esse ponto, onde vocês veem que, de uma forma geral, à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente vai aumentando a atividade enzimática, ou seja, vai aumentando a transformação de reagentes em produtos. Até chegar a um ponto a gente começa a cair. Esse ponto de inflexão aqui, a gente chama de temperatura ótima das enzimas. Isso aqui é característico de cada enzima. Por exemplo, na maioria das enzimas humanas, esse valor é em torno de 37 graus Celsius. Se a gente entra em estado febril, 40, 41, o que acontece com o nosso corpo? Essas enzimas começam a perder atividade e nosso metabolismo pode chegar ao ponto de parar e aí a gente chegar à morte por falta de metabolismo, por falta dessas reações que essas enzimas fazem. Certo? Então, de uma forma geral, toda enzima é assim. Toda reação catalisada enzimaticamente é assim. À medida que a gente aumenta a temperatura, ela aumenta a velocidade de transformação daquele substrato em produto. Ou seja, aumenta a velocidade de catálise da reação. Até chegar a um ponto em que começa a cair. Esse ponto de inflexão aqui, a gente chama de ponto de desnaturação da proteína. Por quê? A gente coloca calor, à medida que a gente vai colocando calor, vai aumentando os choques entre as moléculas. E vai aumentando a energia cinética para que esses substratos se acoplem ao sítio ativo da enzima. Só que vai chegar um ponto onde o calor é tanta, a energia é tanta, que esse sítio ativo que tinha a forma de acomodar o substrato se rompe. Esse é o ponto de desnaturação. Então, todas as proteínas elas têm uma temperatura máxima para elas estarem na forma ativa. Acima daquela temperatura, ela se desnatura e quando ela está desnaturada, não adianta a gente ter a sequência de aminoácidos. A gente precisa dessa sequência de aminoácidos na forma específica para para como é que a gente fala, para encaixar o substrato e fazer a transformação. Bom, a maior parte das enzimas humanas tem essa temperatura ótima em torno de 37 graus, que é a temperatura corporal, certo? Mas a gente tem algumas bactérias, por exemplo, as bactérias termofílicas, que são encontradas na boca de vulcão em temperaturas maiores, onde essa temperatura é em torno de 75 a 78 graus Celsius. Então isso aqui é característico da enzima e é característico do organismo de uma forma geral. Outra variável que influencia muito a atividade é o pH. Como eu falei para vocês nos conteúdos anteriores, o pH influencia a carga. Se ele influencia a carga, esse ajuste aqui, onde você precisa de uma carga negativa na enzima para
interagir com uma carga positiva no substrato, de repente essa carga não existe. E não existe por quê? Porque o pH alterou aquilo ali. A gente consegue transformar uma proteína, um aminoácido, de negativo a positivo dependendo do pH. É o que a gente viu no conteúdo anterior. Então, quando a gente vê, de uma forma geral, a maior parte das proteínas, das enzimas, ela tem o que a gente chama de pH ótimo para a atividade da enzima. pH menor que aquilo e pH maior, ela tende a perder a atividade. Então, por exemplo, a maior parte das enzimas que estão no nosso estômago, onde o pH é em torno de 1,8 no máximo, o pH ótimo daquelas enzimas, por exemplo, a pepsina que está aqui, é em torno de 2. pH maior, ela não tem atividade, ela não vai fazer a reação acontecer. pH menor, ela não vai fazer a reação acontecer. No caso das enzimas que estão no intestino, que o pH ali é em torno de 8, o pH ótimo para a ação delas é em torno de 8. pH menor. Então, olha só, se a gente pegar a pepsina, o suco gástrico, passa ele para o intestino, a gente está passando de um ambiente onde o pH é em torno de 2, 1,8, 2, e jogando num ambiente onde o pH vai ser ajustado para 8. Aquelas enzimas que estavam agindo lá no estômago deixam de agir. Aqui, ó, a atividade dela em pH 8 é zero. Então ela se desnatura, ela perde completamente as propriedades dela. Então isso aqui é uma característica individual das proteínas, que relaciona-se com as cargas, e cada enzima vai ter o que a gente chama de pH ótimo. Bom, o que acontece aqui e aqui nem sempre é desnaturação. Desnaturação, a gente chama esse termo para esse ponto aqui de temperatura ótima. Acima desse valor é porque a proteína se desnaturou. Aqui não. Aqui é alteração de cargas. A alteração de cargas, o que muda? Muda a conformação do sítio ativo e o acoplamento do substrato. Então, eu volto a dizer, essa carga negativa que ligava-se a uma carga positiva no substrato, simplesmente ela pode deixar de existir por causa de alteração do pH. Isso não necessariamente tem a ver com desnaturação, certo? E outra coisa que é muito importante é substrato. A gente vai transformar substrato em produto. Então, quanto mais substrato tiver presente, mais produto, mais essa enzima vai agir. Então, a gente tem um gráfico também para essa questão do substrato aqui que a gente vai apresentar em seguida para vocês, certo? Bom, a catálise em si já é muito bem estudada de uma forma geral. A maior parte das enzimas, elas agem por essa forma aqui, que eu já citei na videoaula anterior, que é referente ao estado energético de transição. Quanto de energia a gente tem que inserir ali para a gente começar a quebrar aquelas ligações e começar a formar outras ligações. Então, de uma forma mais simples, o que é uma forma mais simples? Para a gente tentar entender, a gente tem essa sequência aqui. A enzima está lá. O que ela precisa para fazer a reação acontecer? Primeiro, ela precisa do substrato. O que vai acontecer quando ela estiver perto do substrato? Ela se liga. Então, existe a interação enzima-substrato. O substrato se liga sobre toda a enzima? Não. Ele se liga numa parte específica da enzima que a gente chama de sítio ativo. De uma forma geral, essa complementaridade acontece no sítio ativo. São 3 pontos da enzima, geralmente 3 aminoácidos, capazes de interagir e de se ligar ao substrato. Bom, quando acontece, começa a acontecer todas as torções ali, começa a acontecer a modificação desse substrato por causa de um forçamento, uma modificação da estrutura da enzima. Então ela vai modificando e automaticamente ela vai torcendo o substrato, fazendo com que ligações sejam quebradas, ligações sejam formadas, e aí a gente tem o produto. A gente transforma esse substrato no produto, ainda ligado à enzima. Depois que esse produto já não é mais complementar ao sítio ativo, ele se solta, se liberta, e aí a gente tem a transformação de substrato em produto. Bom, essa energética aqui pode ser dessa forma, onde o produto tem menos energia que o substrato. Então aqui a gente libera energia,
como pode ser numa situação onde o produto esteja aqui. Para isso acontecer, ou seja, ele está num nível energético maior do que o substrato. Para isso acontecer, a gente tem que fornecer energia. Para isso aqui acontecer, tem que liberar energia. Então a gente sempre tem que pensar que essa transformação de substrato em produto acontece com variações de energia. Às vezes o produto é mais energético, a gente teve que injetar energia ali para alcançar a formação daquele produto. Às vezes ele é menos energético, então a gente tem que a gente ganha energia naquele processo. E é isso que a gente está fazendo. A gente está transformando, por exemplo, carboidratos em CO2, a gente vai perdendo energia ao longo dessa transformação. E essa energia a gente vai absorvendo. Então a gente vai ver no tópico sobre bioenergética que muitas vezes a gente consegue fazer esse acoplamento para utilizar essa energia na produção da moeda energética que as nossas células usam, que chama-se ATP. Mas isso a gente vai falar depois, de uma forma geral. Então, de uma forma geral, os mecanismos de catálise são esses aqui. Tem que aproximar. Então, a catálise, de uma forma geral, é por proximidade. Aí a gente aproxima e coloca na orientação especial correta para que ocorra a reação. Algumas reações são mais características, por exemplo, ácido e básica. Então, esses grupos ionizáveis contribuem para a catálise agindo como ácidos ou como bases. E aí faz a reação acontecer. Às vezes a gente consegue fazer o estiramento, ou seja, a molécula vai separando uma da outra, a gente vai separando para facilitar a quebra de uma ligação covalente. E às vezes a gente forma ligações covalentes entre a enzima e os substratos. Então aí a gente chama de catálise covalente. São esses 4 tipos os principais, mas eles explicam como as reações acontecem e são favorecidas de uma forma geral pelas enzimas, certo? Bom, existe todo um estudo em relação a esse processo. Essa aula aqui é a aula que eu dou na pós-graduação, então a gente vai apresentar para vocês uma série de cálculos aqui. Eu vou passar rapidamente por isso aqui e me preocupar principalmente com esse gráfico. O que esse gráfico está falando para mim? Bom, no eixo X aqui a gente tem a concentração de substrato. No eixo Y a gente tem a velocidade. Então, se eu não tenho substrato, eu não tenho como a enzima agir. A velocidade é 0. À medida que a gente aumenta o substrato, vai aumentando a velocidade, ou seja, a enzima vai tendo atividade e vai transformando aquele substrato em produto. Inicialmente, pessoal, isso aqui é quase uma reta. Inicialmente, isso aqui, vocês estão vendo que isso aqui é uma escala linear. Se eu tiver 2 vezes mais substrato, eu vou ter 2 ou 4 vezes mais velocidade. Se eu tiver mais, à medida que aumenta, numa proporção quase igual, eu aumento a velocidade. Aí a gente chega num ponto de interseção que a gente chama de Km, que o nome correto é constante micaeliana, que é uma constante de afinidade. Isso aí, ela fala o quê? Quanto de substrato é necessário para a gente atingir metade da velocidade máxima, e a partir desse momento, vocês estão vendo que a curva vai tendendo a uma velocidade máxima, certo? Então, no começo aqui é uma coisa linear, é uma reta, e aqui chega a fase hiperbólica, ou seja, onde ela vai cada vez mais aumentando, mas não aumentando de forma linear. Bom, isso aqui a gente explica dessa forma. Aqui a gente tem a região A, onde a gente tem a região linear. Aqui a gente tem o ponto B, que é o do Km. E aqui a gente tem a região C, onde é essa fase hiperbólica. Bom, o que está acontecendo em cada uma? Bom, esses azulzinhos são os substratos. E isso aqui é a enzima. Vocês estão vendo que elas são mais ou menos complementares, né? Então é mais ou menos de acordo com a teoria da chave fechadura. O que a gente tem aqui nessa fase A? A gente tem, vamos supor, 100 enzimas, 6 enzimas. Só que eu vou aumentando a quantidade de substrato proporcionalmente, mas eu continuo tendo mais enzimas do que substratos. Além do que, quando a gente tem esse encaixe aqui, ó,
a gente tem que pensar que de acordo com a atividade, isso aqui vai ser transformado imediatamente e libera. Então nessa parte A aqui, eu tenho muito mais enzimas do que substratos. É como se eu tivesse 100 enzimas e colocasse 1, 2, 3, ou seja, eu tenho muita enzima para transformar aquele substrato. A hora que chega nesse ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio, que é o valor da constante de afinidade, a gente tem o quê? Ó, vocês estão vendo que quase todos os sítios ativos já estão parcialmente ocupados, certo? Bom, a gente ainda tem alguns pontos aqui, ó. A gente tem alguns pontos aqui que ainda podem receber mais enzimas, mais substratos. Mas de uma forma geral, aqui é o ponto onde tem o equilíbrio entre a quantidade de substrato e a quantidade de enzima que a gente tem presente. Bom, nesse ponto, por mais que a gente coloque mais substrato, eu vou depender de quanto tempo essa enzima libera aqui, porque ela não tem outro lugar para receber o substrato. Então, a partir daqui, essa velocidade vai aumentar numa escala proporcional ao que a gente chama de velocidade de turnover. O quanto essa enzima fica ligada ao substrato para transformar ele em produto, o tempo, certo? Isso aqui acontece o tempo todo, só que algumas enzimas de uma forma mais rápida, outras enzimas de uma forma mais lenta. Bom, e por mais que eu vá colocando, vai chegar um ponto onde eu não consigo aumentar a velocidade da reação. Porque vai chegar um ponto onde todas as enzimas estão ocupadas. E aqui, a partir daqui, é o que a gente chama de ponto de saturação, ou seja, todas as enzimas estão cheias de substratos e mais substrato que eu colocar ali não vai modificar em termos de velocidade, ou seja, não vai ter mais produto por causa da quantidade de substrato. Bom, isso aqui é importante por quê? Porque a gente tem duas enzimas no nosso organismo que fazem a mesma reação, que é a glicoquinase e a hexoquinase. Elas fazem o que? A reação de transformação de glicose em glicose 6-fosfato. A cinética delas é diferente. Essa aqui, pessoal, ó, ela está presente só no nosso fígado. Essa aqui está presente em todos os tecidos. Então, a glicose chega no nosso organismo, ela chega e é distribuída para todas as células. Bom, chega lá no dedinho do pé. Qualquer quantidade de glicose que chegar lá, essa enzima aqui já está ativando, já está transformando em glicose 6-fosfato no grau máximo. Às vezes, se chegar muita glicose, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma quantidade, vamos supor que chegou 5, ela já está quase a 100%, ou seja, ela já está saturada. Lá no dedinho do pé ela está saturada. No fígado, ela não chegou nem na metade da velocidade que ela pode. Isso faz com que aconteça o que? O fígado, mesmo a gente distribuindo as quantidades iguais, o fígado ele tem um potencial para recolher, para transformar mais glicose que os outros tecidos. Por quê? Porque é como se ele precisasse de mais glicose, aqui ó, ele precisa de 100 vezes mais glicose para ele atingir metade da velocidade máxima na enzima que faz a fosforilação. Os outros tecidos, se eu chegar com 10 milimolar, eles já estão saturados, já estão pegando o máximo deles faz tempo, certo? Então isso aqui dá uma diferença para a gente entender como que o nosso organismo controla a distribuição de substratos pelo organismo, pelos tecidos. O fígado ele é responsável por recolher excesso de glicose que está na corrente sanguínea. Então, o que acontece? Se tiver muita glicose, ele tem que ser capaz de recolher isso aí. E ele só é capaz por causa dessa diferença enzimática entre a glicoquinase que está no fígado e a hexoquinase que está em todos os tecidos. Certo? Bom, aqui a gente tem uma transformação desses gráficos. Muitas vezes como a gente não consegue obter o valor de V máximo aqui, a gente faz uma transformação matemática e transforma isso aqui numa reta por um cálculo matemático que a gente chama de duplo recíproco. Bom, aqui a gente tem 1 sobre V máximo, então a gente tem uma definição específica do valor de V máximo. Bom, isso aqui não é o caso para vocês. Se vocês entenderem esse gráfico aqui,
é mais do que suficiente para a gente, certo? E aí entra um ponto importante, que eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou deixar para a gente discutir no GD, que é o que? Inibição. Por que isso aí é importante? 80 a 90% dos medicamentos que a gente tem no mercado, numa farmácia, os anti-inflamatórios, os antibióticos, vários deles, várias substâncias, por exemplo, os antihipertensivos, os antiglicêmicos, 90% deles, eu diria, que são inibidores enzimáticos. Ou seja, eles pegam uma enzima específica e inibem aquela enzima. Por exemplo, aspirina. A aspirina é responsável por inibir uma enzima que chama ciclooxigenase. O que a ciclooxigenase faz? Produção de prostaglandina. Prostaglandina causa dor no nosso organismo. Então, se a gente inibe a produção da prostaglandina, a gente inibe um pouco a dor, certo? Então, grande parte dessas drogas, desses medicamentos, são inibidores enzimáticos. E esses inibidores, ou eles agem de forma... Na verdade, existem alguns tipos a mais. Mas aqui a gente chama de inibição competitiva e inibição não competitiva. E é mais fácil a gente visualizar por esse gráfico, que é o duplo recíproco. O que a gente está fazendo aqui? Inibição competitiva é uma inibição onde a molécula de inibidor é parecida com a de substrato. Então ela se liga aqui e impede que o substrato se ligue. Por isso que ela é chamada... O que acontece? O competitivo vem da onde? Porque ela fica competindo com o substrato pelo sítio ativo. Então ela vai mexer no que? Na afinidade, ou seja, no KM, na afinidade de ligação enzima-substrato. Então o que vocês estão vendo aqui pelo gráfico, ó, é que o V máximo não muda, mas o KM muda, a afinidade muda. A não competitiva já é o contrário. A gente age sobre a enzima, essa droga age sobre a enzima, diminuindo a atividade da enzima como um todo. Ela não se liga ao sítio ativo. Então ela não mexe na afinidade, ela mexe na velocidade máxima. Nesse gráfico dá para a gente ver melhor, mas no GD a gente vai apresentar o outro gráfico para vocês, que é como esse gráfico se apresenta. Ó, na verdade, a não competitiva é como se a gente tivesse essa curva. Isso aqui é a curva normal, não inibida. Aí, no não competitiva, é como se a gente tivesse esse aqui, ó, o V máximo, o KM é o mesmo, não competitivo, o KM é o mesmo, mas a partir daqui ela começa a diminuir. Então o V máximo diminui. O KM é o mesmo, mas o V máximo não é menor. A competitiva é como se a gente tivesse essa curva aqui toda jogada para baixo. Aliás, toda jogada para baixo não, é como se a gente tivesse essa curva aqui e lá na frente ela encontrasse aqui. O V máximo não muda, mas o KM aumenta, certo? Isso a gente vai ver com mais detalhes, porque eu acho que faz parte dos objetivos que estão lá no GD da parte desse conteúdo, certo? Bom, isso aqui refere-se ao mecanismo, como que algumas enzimas são reguladas, como que a gente liga ou desliga essas enzimas. Algumas enzimas são reguladas por um sítio que a gente chama de sítio alostérico, sítio regulador. E aí a gente pode ter um moderador que desliga, como a gente pode ter um ativador que liga, certo? Isso tudo é importante para a gente entender que as vias metabólicas, as transformações, elas precisam ter um controle. A gente não pode ficar quebrando moléculas o tempo todo. Às vezes a gente precisa formar moléculas. Por exemplo, a glicose mesmo, nosso fígado é capaz de quebrar a glicose e pode formar a glicose. Imagina se a gente estivesse pegando a glicose, quebrando, pegando o subproduto, formando glicose. A gente tinha um ciclo ali vicioso que a gente tem que controlar. E aí a gente controla de acordo com as necessidades do organismo de uma forma geral. E esse controle acontece... isso aqui é o da coisa. E esse controle acontece de diversas
pontos por diversas formas. Síntese de enzimas, ou seja, se a gente aumentar a quantidade de enzimas, e aí depende da expressão gênica, a gente aumenta a velocidade. Degradação das enzimas, como que a gente quebra, ficar livre daquelas enzimas, a gente diminui a atividade. Esse ponto de regulação alostérica. Regulação por retroalimentação, ou seja, o produto da via inibe aquela enzima e aí ela não vai fazer mais. E secreção de proenzimas. Proenzimas são os zimogênios. Zimogênio nada mais é do que uma enzima formada, nascida sem atividade e que de repente a gente transforma ela numa enzima ativa lá no sítio onde ela vai ter que agir. Então, por exemplo, a gente tem a tripsina. A tripsina ela é formada nas células pancreáticas, é responsável por quebrar proteínas. Só que elas não podem quebrar as proteínas da própria célula. Elas são secretadas, mandadas para o intestino, e lá no intestino é que elas vão ajudar no processo digestório para quebrar as proteínas que vieram da nossa dieta. Então, se ela estiver ativa quando ela nasce, ela vai começar a quebrar as próprias enzimas das células, lá no pâncreas. Então, ela é formada de forma inativa. Então, a gente chama de tripsinogênio. Quando ele sai pelo suco pancreático e chega lá no intestino, elas mesmas se ativam. E aí essa ativação é quebrar, tirar um pedaço que bloqueava o sítio ativo, por exemplo, e transformar ela na tripsina ativa. Além disso, a gente mexe muito com essas coisas, como eu falei. Boa parte dos medicamentos são inibidores competitivos, então a gente consegue regular essas vias, essas reações enzimáticas, utilizando drogas, certo? Bom, essa parte de inibição a gente vai ver no GD. E o que eu volto a dizer para vocês focarem principalmente nesses gráficos. São um gráfico referente à temperatura, um gráfico referente ao pH. Esse gráfico aqui que mostra modificação da energia, e esse gráfico aqui que em relação à concentração de substrato. São 3 de fatores que influenciam: concentração de substrato, pH e temperatura, influenciando na velocidade, na atividade da enzima, e um que fala de energia. Então fiquem atentos a essas coordenadas aqui, ó, que ela fala para vocês a que se refere aquele gráfico ali, para vocês entenderem. Isso aí a gente volta a tirar dúvida com relação a isso no GD, tá certo? Então, pessoal, a aula foi dividida, essa parte ficou menor, a gente esclarece depois tudo no GD. Um abraço para vocês.